Olá, princesas, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a Luana Nascimento e nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo Parábolas de Jesus. Hoje, dia 18, a parábola do rico insensato. E a nossa referência bíblica se encontra em Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13, que diz assim: Disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me pôs como juiz ou repartidor entre vós? Ele disse ao povo: Cuidado, guardai-vos da avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. Então, propôs-lhe uma parábola dizendo: O campo de um certo rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo: Que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. Então disse: Farei isto: derrubarei meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e meus bens. Então direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite pedirão tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Aleluia. Amadas, na minha Bíblia aqui de estudo, tem algumas notinhas de rodapé que eu quero estar lendo para nós, né? A primeira nota diz assim, ó: Para Jesus, o mais importante não é ter, mas viver. Outra coisa que versículo 14 fala, né, que uma certa pessoa queria que Jesus ali meio que julgasse uma causa. E aí, olha, a nota de rodapé fala assim: procura convencer Jesus a decidir a seu favor e não a avaliar a situação. Perceba que a preocupação desse homem que foi até Jesus não era que a causa fosse julgada, mas sim que ela fosse julgada ao seu favor. E nós precisamos tomar muito cuidado com relação a isso. Outra coisa também importante, ó, nós precisamos entender que o que dava significado à sua vida era a riqueza que possuía, no caso, a vida deste homem aqui, né, da parábola. E o mais importante, aí nós precisamos entender, ó, esquecendo-se que o que temos aqui passa, ou seja, tudo que é terreno passa. O mais importante é ser rico para com Deus. Observe como o homem fala de si para si mesmo. Amados, aqui nós vemos duas situações. A primeira situação, um homem, né, uma pessoa chega até Jesus e diz: Jesus, manda meu irmão dividir a herança comigo. Jesus, olha, eu não sou juiz, né, entre vocês. E aí eu acho interessante porque no versículo 15, Jesus ele faz uma advertência: cuidado, guardai-vos da avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. Ali Jesus estava nos dando o primeiro ensinamento. Eu preciso me preocupar não com aquilo que passa. Gente, entenda isso. Jesus não estava ensinando aqui que você tem que viver uma vida de necessidade, que você tem que passar fome, que você tem que se preocupar só com as coisas do reino dos céus e aqui na terra viver de qualquer jeito. Não é isso. Até porque a maneira como eu vivo aqui na terra, o meu comportamento vai determinar também, né? As escolhas que eu estou fazendo, né? Vão determinar como será o meu futuro. Mas o que é que Jesus estava nos ensinando? Jesus estava nos ensinando que a minha maior preocupação não deve ser as coisas terrenas, porque elas passam. E aí Jesus vai fazer o quê? Contar uma parábola. Lembra do que eu falei no início? Que aquele homem que foi até Jesus, ele não estava preocupado em que Jesus fizesse justiça. O que ele queria é que Jesus batesse o martelo e dissesse: você está certo. E esse é um erro que muitos de nós cometemos. Às vezes nós não chegamos diante de Deus dizendo: Senhor, faz justiça, Senhor, julga a minha causa. Não, nós chegamos diante de Deus dizendo o quê? Senhor, faça assim. Senhor, eu quero desse jeito. Senhor, a minha vontade é que aconteça dessa forma. Mas nós já aprendemos aqui no estudo que a vontade que deve prevalecer é a vontade de
Jesus e não as nossas próprias vontades. E aí Jesus vai contar a parábola, né, desse homem rico. E aí, amadas, eu acho muito interessante, porque a parábola, ela vai dizer o quê? Que aquele homem, ele, né, plantou e tudo, e ali ele teve uma grande colheita. E ele não tinha onde guardar. E aí ele ficou ali, né, pensando o que é que eu vou fazer com o que eu tenho. Eu não tenho onde guardar. E aí ele disse assim, então disse, versículo 18, farei isto. Vou derrubar tudo, vou fazer tudo de novo, só que maior, e vou guardar tudo. Perceba que esse homem, ele focou em um futuro onde ele determinou como aconteceria. Não é assim? Mas aí, no versículo seguinte, perdão, lá no 20, Deus vai dizer louco, ou seja, insensato, esta noite, não é amanhã, hoje, te pedirão a tua alma. Aí a pergunta, o que tens preparado? Preste atenção na palavra, preparado. Algo que está preparado é porque foi feito com antecedência. O que tens preparado, para quem será? Perceba que Jesus lhe deixou claro. Preparado. É algo que eu tenho que vir fazendo com antecedência. A minha vida com Deus não se resume a um culto. Um culto tem 2 horas. 3, né? Não sei. Dependendo de cada igreja. Mas a minha vida com Deus não se resume àquilo. Eu tenho que entender que a minha vida com Deus, fora da minha casa, vou colocar dessa forma, é apenas um reflexo do que ela é, ou deveria ser, né? Um reflexo da vida que eu tenho com Deus no secreto. Lá em Mateus, e eu quero ler esse texto para nós, lá quando Jesus estava ensinando os seus discípulos, ele vai falar sobre o tesouro do céu, o tesouro no céu, que é lá em Mateus 6, versículo 19, quando Jesus estava ali falando sobre o sermão profético e tal. Oh, perdão, amados, o sermão da montanha, tô confundindo aqui com Mateus 24, perdão. Quando Jesus está ali, né, trazendo aquele ensinamento do sermão da montanha, ele vai trazer esse ensinamento, ele vai falar sobre isso, ele diz assim, ó: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também vosso coração. Perceba que a preocupação aqui não é no tesouro, simplesmente, mas é aonde está o coração. Amadas, tudo aquilo que ocupa o nosso tempo, ou que ocupa muito do nosso tempo, pode estar se tornando nosso tesouro. E aí eu preciso ver aonde é que esse tesouro está, se é aqui na terra ou se é no céu. Se eu tenho gastado mais tempo, né? Quando eu digo, gente, entenda o que eu estou querendo falar. Quando eu falo de gastar tempo, eu não estou falando que você vai ter que passar 12 horas do seu dia orando, mais 5 lendo a Bíblia e o restinho... Não, não é isso, amadas. O que nós estamos falando aqui é sobre questões de prioridades, é sobre questões de organização. Por quê? Porque alguém que tem desejo de ter uma vida com Deus, ela vai ter tempo com Deus. Não importa se é de manhã, a meio-dia, de tarde, de noite, de madrugada. Não importa. Ela vai arranjar tempo. Por quê? Porque ela fez daquilo uma prioridade. Lembre-se dessa pergunta. O que tens preparado? Para quem será? Aquilo que você tem, mulher, tem sido algo de Deus ou você tem se enchido mais com as coisas da terra? Amadas, eu gosto muito de refletir sobre isso, porque nos dias em que nós estamos vivendo, dias onde as redes sociais elas tomam muito tempo da nossa vida, nós precisamos refletir aonde realmente está o nosso coração. Em outras palavras, aonde nós temos colocado, nós temos colocado como prioridade em nossas vidas. Pense sobre isso. Deus abençoe e um forte abraço.